Bem-vindos ao Dragão Autêntico, com Dragão 8 e Dragão 27, para a análise do Futebol Clube do Porto Rio Ave, jogo da jornada 18, a primeira da segunda volta, com mais uma vitória em casa do Porto por 4-2, com golos do Felipe, do Marcano, Danilo e do Rui Pedro. Dragão 27, o que é que achaste? Bem, em primeiro lugar, já agora, só relativamente aos golos, vou dizer uma coisa só para não me esquecer de a dizer. Gostei muito que o Danilo marcasse o gol. O gol da reviravolta, O gol da reviravolta. Porque a cara dele é a expressão do jogador à Porto, do jogador que sente aquilo, que vive aquilo, que merece tanto viver aqueles momentos. Relativamente ao jogo, foi um jogo de emoções fortes. O Futebol Clube do Porto manteve o sistema de jogo. Até um comentador da Sport TV dizia que de facto o Porto estava num sistema de jogo híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, com alguma predominância do 4-3-3 e alguma predominância da valência do futebol do meio campo do Porto. Isso dá mais consistência ao jogo do Porto, indiscutivelmente, mas faltou uma coisa que o Porto não teve neste jogo, foi a intensidade. Contra o Moreirense houve mais intensidade. Houve mais intensidade. Não havendo tanta intensidade contra o Rio Ave, uma equipa que joga tão bom futebol, eu já disse isto na antevisão e volto a repetir, o Rio Ave tem uma qualidade de jogo excelente, excelente mesmo, joga bem futebol, os jogadores desmarcam-se bem, os jogadores procuram linhas de passe, os jogadores sabem sair de situações de aperto, trocam muito bem a bola, é uma equipa de facto taticamente fantástica. Eu auguro um bom futuro ao Rio Ave neste campeonato. Também me parece. E perante, de facto, uma equipa tão bem posicionada no terreno, a trocar tão bem a bola, a jogar tão bem, o Rio Ave acabou com 51% de posse de bola na primeira parte. O Futebol do Porto teve de facto grandes dificuldades porque foi uma equipa pouco intensa. Na segunda parte, após ter sofrido o 1-2, o Porto teve atitude, digamos que superou pela falta de intensidade algum querer, alguma vontade, essa vontade não lhe faltou. E depois teve uma coisa que não costuma ter, o aproveitamento em bolas paradas. O Futebol do Porto marcou 4 golos de cabeça. O último foi um golo de jogada corrida, mas os 3 anteriores foram todos de bola parada. Já agora diga-se isto. O primeiro golo do Futebol Clube do Porto, porque nós somos a favor da verdade no futebol, o primeiro golo do Futebol Clube do Porto foi meia cabeça do Felipe, estava fora de jogo. Portanto, se fosse assinalado fora de jogo, estava bem assinalado. Mas é daqueles lances em que, na dúvida, deve-se favorecer o ataque. Depois, o árbitro cometeu pelo menos 2 erros, teve alguns erros no ajuizamento dos fora de jogo, concretamente 2 bolas em que, primeiro, na primeira parte, o Corona ia isolado e quase que poderia fazer golo, e na segunda parte também aconteceu o mesmo com o Rui Pedro. E foram dois falhas de jogo mal assinalados. E, na minha opinião, teve uma dualidade de critérios gritante nos amarelos. Mas pronto, o Rio Ave tardou imenso a levar um amarelo. O primeiro amarelo até é para o Futebol Clube do Porto. É para o Futebol Clube do Porto, inacreditavelmente, é verdade. Eu de facto, até me tiras aqui as palavras de muita parte da minha análise. Eu vou detalhar um bocadinho. Não combinamos nada. Não, eu de facto acho que o Porto entrou atento no jogo, conseguiu superiorizar em certa medida no início. De facto, acho que voltou a apostar no 4-3-3 de base e partindo eventualmente para um 4-4-2 em situações de decisão e de finalização. Exatamente. E conseguiu um jogo fluido, boas variações de jogo, uma equipa harmoniosa, compacta, com boa entreajuda, boa mobilidade. Criou logo algumas oportunidades, com excelentes passos de ruptura para o Corona. Uma onde ele se isola e falha o remate, praticamente a chutar a bola inacreditavelmente em frente à baliza. A bola sai enrolada. Depois obtém o primeiro golo até de bola parada, de facto, e consegue logo a seguir criar mais uma oportunidade com o Diogo Jota a enviar uma bola à barra. O Rio Ave, por seu lado, tentou sempre roubar a bola ao Porto, já desde o início, e assumir o protagonismo e o ritmo do jogo. E conseguiu, de forma clara, após o primeiro golo do Porto. Novamente o Porto relaxou. Eu volto a perguntar, como é que uma equipa que joga em casa,
Está a 4 pontos da liderança, vence por 1-0 aos 20 e poucos minutos e deixa de jogar. Eu não me entra na cabeça como portista isto. Adormece-se completamente, entrega toda a iniciativa de jogo ao adversário e abdica do domínio de jogo por completo. Nós não queremos ver um Porto assim. É algo que me faz imensa confusão. Isto acontece tantas, mas tantas vezes no mesmo jogo, como hoje aconteceu, jogo após jogo, e o Porto não aprende, não corrige, e fruto desse desleixo e dessa desatenção, o Porto acaba por sofrer um golo. Não lança algo estranho, que eu de onde estava no estádio não entendo bem se é o Casillas que é mal batido, ou se é a bola que ainda sofre um desvio no cruzamento, ou se é um frango. O cruzamento sai mal, mas saindo mal, sai muito bem, porque no lugar de ir para o colega, vai para a baliza, e o Casillas apercebe-se disso muito tardiamente. É mal batido, e é mal batido porque eventualmente teria a obrigação de ou agarrar a bola ou pelo menos sacudi-la para o outro lado, não para o lado em que vinha o... Exatamente, até para canto, por exemplo, mas pronto, ele depois foi para uma posição que dificilmente fazia melhor. Mas o Rio Ave, depois disso, continuou a assumir o jogo, chegando até ao intervalo, como tu disseste, com mais posse de bola, em pleno Dragão. Eu acho que isto é algo inaceitável, mas compreensível por outro lado, porque de facto o Luís Castro, a gente conhece-o perfeitamente, tem um modelo de jogo muito bem definido e já o implementou no Rio Ave. Este Rio Ave já joga como o Porto B jogava o ano passado, um jogo apoiado, todos os jogadores sabem o que têm de fazer, é uma organização perfeita, uma mobilidade dos jogadores, sempre a dar linhas de grande passe, qualidade tática, a nível de futebol jogado, e técnica também. A nível de futebol jogado, o Rio Ave foi claramente superior ao Porto hoje. Se valesse isso, hoje o Porto teria perdido, e justamente. Depois há um penalti de uma desatenção extrema do Layun. Acho que ele acusou imensa falta de ritmo, fez uma exibição fraca. O Layun, acho que foi um elemento aqui claramente mais infeliz. E nisso acabou por ser bem substituído, porque estava em risco de levar um cartão vermelho. O Rio Ave de facto falhou aonde? Nos lances de bola parada, não é? Que hoje em dia também valem ouro, e o Porto aí foi muito bem, extremamente eficaz, recorrendo aqui aos seus magníficos centrais e ao grande Danilo. Tu há bocado puseste o Danilo de facto no que é um jogador a Porto, e ele merece, porque de facto é o esplendor máximo do que representa ser Porto. Mas eu acrescentava a isso o Filipe e o Marcano. Sim. O Filipe, o Marcano e o Danilo são jogadores que eu consigo definir jogadores a Porto. Aquilo é ser Porto, não há mais. Eles não falham, eles são de uma atitude, de uma atenção, de uma entrega completa, constante. Não têm picos de atenção, não têm picos até de criatividade, de concentração. Não, eles estão sempre constantes. E de facto, eles eram tão bons a defender que de facto, quando é que eles poderiam melhorar? Só a atacar, e o Porto de facto precisou da ajuda deles na eficácia no jogo aéreo para dar a volta ao marcador. Sim. Inacreditavelmente, o Porto, depois do 3-2, volta a adormecer. É algo completamente inexplicável. Que eu até disse, embora de facto em circunstâncias muito diferentes relativamente quando foi o Porto Moreirense, em que o Porto realmente soube controlar o jogo e soube adormecer o adversário com troca de bola no meio campo, voltou outra vez àquela dificuldade, quase àquele medo de o que é que vamos fazer com a bola. Exatamente. E portanto era chutar para a frente e entregar a bola ao adversário. Exatamente, voltou-se a cair no balão para a frente, bolas em profundidade, todos a correr que nem tolos, a falhar passe, a entregar completa iniciativa ao Rio Ave. E depois, depois disso, o que me chateia é o Espírito Santo não reagir. Eu não entendo, sinceramente, como é que um treinador que é portista não ferve, ou ele está a ferver por dentro e manda uma calma. Que é preciso um autocontrole incrível. Só dá indicações de posicionamento dos jogadores, foi isso que eu me apercebi. De resto não manda um berro às desatenções, porque isto não foi de um jogo para o outro. Foi no mesmo jogo, o Porto apanhou-se a ganhar e deixou de jogar. E depois, se não concordei com a entrada do André para o lugar do Corona, que eu já agora espero que não tenha uma lesão grave ou que não o faça parar muito tempo. Creio que terá sido só um estiramento. Espero que sim. Não é pelo André, porque o André, à beira, por exemplo, do Herrera, eu acho que nem vale a pena comentarmos que a diferença de qualidade exibicional entre eles é tão gritante que nem vale a pena. Concordei depois com a entrada do Rui Pedro para o lugar do Layun, aí muito bem, e com a do João Teixeira, acho que peca um bocado por tardia, porque a partir daí o Porto volta a controlar o jogo, e até antes disso
não estava, mas se bem que aí acho que até teria retirado o Diogo Jota em vez do Oliver, que também de facto estava já a acusar algum cansaço físico, mas o Diogo Jota também é um elemento que não está a ser feliz, no mínimo. Eu não consigo dizer melhor do que isto. Por vezes parece um jogador um bocadinho insosso, digamos. Acho que é a melhor expressão. Mas tem qualidades, mas de facto, pronto, acho que em determinado momento, se calhar se ele tivesse sido substituído pelo João Teixeira, ou pelo Kelvin, até pelo eventualmente, Kelvin, que também não percebo porque é que até nem foi logo em até porque a troca por troca pelo Corona. Com nenhum ala desequilibrador. Exatamente. Depois, já agora, a nota para um bom gol também do Rui Pedro, que ele demonstra mais uma vez uma grande atitude e uma grande codícia de baliza. Ele só vê baliza. E também o trabalho do André Silva, que apesar de não ter marcado, uma vez mais, foi um lutador fantástico, sofreu imensas faltas, mas é claramente a referência do nosso ataque. É o homem que aparece sempre, que dá linhas de passe, arrasta bolas, ganha metros, ganha faltas. É um jogador brutal e fez um jogo brutal, apesar de não ter sido o protagonista em termos de golos. Nota de facto negativa para a pouca intensidade e o deixar esplanar do jogo pelo adversário da parte do Porto. Nota positiva, não deixou de haver um grande querer do futebol do Porto, sobretudo após ter sofrido 1-2. Foi uma equipa reativa, mas pronto, reagiu bem. O futebol do Porto não foi a equipa mandona que costuma ser no seu terreno, mas muito bem, desta vez, o aproveitamento das bolas paradas, que nós até já tínhamos referido antes, que parece que nem se trabalhava esse tipo de aspectos no treino. Imagino que se trabalhem, mas que pelo menos não resultavam em jogo. Portanto, essas armas também são precisas saber usar quando às vezes o jogo não sai tão fluido. Exatamente. O Nuno Espírito Santo referiu mais uma vez, depois na flash interview, que é uma equipa muito jovem, mas que temos que também incentivar os jogadores, ser um bocadinho pacientes com eles, deixá-los maturar, deixá-los crescer. Não foi por estas palavras, mas foi mais ou menos isto que ele disse. Na ponta final, mais uma vez não se controlou o jogo, como eu disse há bocadinho, viu-se uma equipa realmente unida, isso também é outro aspecto positivo. Sim, unida até na comemoração da vitória, pelas expressões dos jogadores, isso vê-se. É o que eu sempre disse, eu espero que o Nuno Espírito Santo esteja a mostrar todo o seu portuísmo e a sua raiva e a sua revolta do que faz parte de um portuísta dentro do balneário, e de facto aí é que é importante, pronto, e que assim seja. Como nota final, pronto, às vezes também há estes jogos que este seja um jogo em que às vezes se sofre, mas se ganha, que também às vezes isso também tem que acontecer. Há que prosseguir nas vitórias, mas com um futebol realmente mais consistente, porque senão permitimos muitas validades aos adversários e normalmente o futebol do Porto não é uma equipa bafejada pela sorte. Espero que isto também seja um bocadinho sintomas de uma equipa jovem que está em progressão. Não é? Eu começo a ter as minhas dúvidas porque acho que cometer os mesmos erros, então no mesmo jogo, é algo que me deixa bastante preocupado, mas foi bom conseguirmos mais uma vitória em casa, é sempre importante. E vamos ver como é que a equipa começa a responder agora fora de casa, que tem sido sobretudo o principal problema, mas tem de claramente ser mais regular, mais dominador de jogo para jogo, para que seja uma equipa que esteja sempre mais perto de vencer, porque caso contrário vai ter mais dificuldades mesmo no Estádio do Dragão a jogar desta forma. Está assim feita esta análise, então. Obrigado por estarem connosco. Subscrevam em baixo o canal se gostam das nossas análises e antevisões. Façam like, deixem o vosso comentário com o balanço ao que foi este jogo. Façam a vossa análise e estaremos de volta com a antevisão ao Estoril Porto, o jogo da próxima jornada. Até lá, então. Até lá, foi um gosto.